Uma metade passa fome, outra metade faz regime. Minha vida é uma novela, minha casa um telecine. No meu quarto tem uma cama que às vezes vira um ringue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Você só pensa em tarô, mas meu caso é com xing. Quem sabe não cala a boca, quem não conhece só finge. Uns preferem linha reta, outros vão pelo swing. James Brown. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. E queridos, boa noite a todos vocês. Essa é a terceira edição da Tenda do Encontro, com um tema pra lá de necessário. Ou a gente se reúne, ou a gente se extingue. Vocês estão achando que isso é brincadeira? Gente, isso é sério. Nunca foi tão sério quanto agora. É para todos nós. Não está mais em jogo, vamos salvar o planeta Terra. Também, claro, é fundamental a nossa casa, mas é a nossa espécie em jogo. Então, para quem é menos conectado, talvez esse seja um recado mais direto. E para começar, eu quero trazer para vocês uma presença ilustre. Vocês escutaram uma música que é do Gerson de Veras, que é o título do nosso evento, só que, na verdade, faz menção ao poema original do Luiz Turiba, que está aqui conosco, poeta pernambucano, criado no Rio, radicado em Brasília. Aqui em Brasília ele fundou a revista de poesia experimental Bric a Brac, em 85, publicou seu primeiro livreto, Quiprocó, em 77, no Rio de Janeiro. Em Brasília, publicou Clube do Ócio, em 80, Luminares, em 82, Realejo, em 88, Antologia Cadê, em 98, e Bala, em 2005. No jornalismo, trabalhou no Globo, na Manchete, lá no Rio de Janeiro, veio para Brasília, trabalhou em 79, trabalhou na Gazeta Mercantil, no Jornal do Brasil, no Jornal de Brasília, no Correio Brasiliense, cobriu a campanha das diretas, a eleição do Tancredo Neves, fez assessoria de imprensa para a Assembleia Nacional Constituinte, foi da equipe do ministro Gil, no MINC, por 4 anos, publicou um livro com os principais discursos do Gilberto Gil e editou 2 DVDs do Gil na ONU e Programa Mundial de Capoeira. Foi vencedor da Bolsa Literária Funarte 2008, pelo qual escreveu o livro 68, e depois de se aposentar, em 2010, voltou a morar no Rio de Janeiro, onde desenvolveu o projeto de modernização da biblioteca do Clube de Engenharia, publicou 3 livros para a editora 7 Letras, Otais, Desacontecimentos, e um mini-mega intitulado Poeira Cósmica. Passou a participar ativamente do movimento poético carioca, sem se desfazer dos seus laços com a poesia brasiliense. E durante a pandemia optou por editar, fazer, vender ou distribuir um livreto artesanal com 48 páginas e 25 poemas, chamado Se Vierem Terráqueos. Destes, feito um a um, com capa de papelão reciclado, já foram vendidos 160. Vocês estão vendo aí o Luiz. Luiz, muito boa noite. Bem-vindo. Ou a gente se reúne, ou a gente se extingue, Luiz. Como é isso? Conta pra gente. Boa noite. Alegria em estar, Yuri, participando desta live, dessa instituição tão, para mim, sempre foi muito importante, sempre esteve na minha cabeça a Unipaz, enfim, que foi incorporando gente em Brasília, muita gente legal, e uma surpresa que vocês escolheram o título desse poema, ou a gente se reúne, ou a gente se extingue. Vocês, na realidade, deram forma verbal a uma coisa que era figurativa, né? Passava entre a figura do Raoni e a figura do roqueiro Sting. Essa história. E uma alegria, para mim, uma surpresa, ouvir Gerson de Veras cantando nessa... que de vez em quando acontece. Recentemente eu estava em Brasília e fui a uma dessas manifestações de rua e num carro de som começou a tocar. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. E as pessoas todas dançando, porque é uma música entre
entre a batida, entre a batida do tambor baiano e tudo, e o passo do indígena, né? Então, ou a gente se reúne ou a gente se extingue. E eu gostaria de começar essa noite, se você me permite, lendo o poema na íntegra, e depois eu vou dizer alguma coisa, que esse poema ele tem uma história, ele vem carregando ideários desde 1984. Mas vamos ao poema, que é o poema que foi musicado pelo Renato Matos e pelo Gerson de Veras, o performático Gersinho. Ou a gente se reúne, ou a gente se extingue. Uma metade passa fome, outra metade faz regime. Minha vida é uma novela, minha casa, um telecine. No meu quarto tem uma cama que às vezes vira ringue. Quem não sabe, cala a boca, quem não conhece só finge. Você só pensa em tarô, mas meu caso é com extingue. Teu corpo é escultura, minha alma uma vitrine. Uns preferem linha reta, outros vão pelo swing. No amor somos sinceros, na morte somos esfinge. Ainda me mando para os ares, vou montado no estilingue. A vida não dá replay, aproveite e não se vingue. Ou a gente se reúne, ou a gente se extingue. Uma metade passa fome, outra metade faz regime. É esse a íntegra do poema, cujo título saiu por aí, ganhou paredes, esteve para virar música na voz de Rita Lee. Ela me disse pessoalmente que ela estava para fazer uma música, enfim, mas as coisas são tão grandes, acabou não fazendo, mas outras pessoas fizeram. Só de música com isso, tem essa que é do Gerson de Veras, tem outra que é de um performático de Minas Gerais, um cara que trabalha com enxadas. Enfim, eu vou me lembrar o nome dele, me esqueci, passou agora. Esse verso, ou a gente se reúne ou a gente se extingue, ele nasceu numa confusão dentro da UNB, Universidade de Brasília, quando o professor Cristóvão Buarque, senador e governador de Brasília, depois, resolveu fazer um festival de arte, de cultura latino-americana, quando ele foi eleito reitor, depois da abertura democrática e tudo ali, em 84. E me convidou para ser um assessor de imprensa, credenciar as pessoas, dar voz às pessoas, organizar a assessoria de imprensa desse grande evento que trazia. Teve gente que veio de mochila, de old stock, andando para participar desse festival, né? E uma certa tarde estava aquela bagunça, ninguém conseguia fazer uma fila para se organizar, para se inscrever, para se credenciar. Gente vindo de tudo quanto é lado, hippie de tudo quanto é jeito, entendeu? Falou em festival de música e festival de cultura latino-americana, você já viu, né? A turma começa a vir, vem, e acampando, querendo acampar, querendo credencial. E eu não sabia o que fazer e botei um cartaz lá, assim, na parede. Ou a gente se reúne, ou a gente se extingue, tentando dar uma ordem à questão. E isso acabou se eternizando. Boa noite. Luiz Turiba, muito obrigado pela generosidade da sua poesia, da sua partilha. Fique aqui conosco, tenho certeza que vai acontecer muita coisa legal essa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Eu, antes de me recolher para ouvir as outras pessoas, eu queria agradecer muito a vice-reitora, né, com quem a gente estava conversando. Deixa eu ver aqui. Não era com ela que a gente estava conversando? Lídia, né? Não era com ela que a gente estava falando antes? Ela está aqui com a gente, estamos juntos. Está aí. Ela me emocionou muito ao dizer que tínhamos 3 amigos comuns e eu queria dedicar
essa poesia, A Memória dos Três. Ela se referia ao palhaço ativista Ari Para-Raio, a TT Catalão e a... Era um terceiro nome. Reinaldo Jardim. Reinaldo Jardim, o grande poeta de todas as coisas, né? Muito obrigado. Isso me emocionou muito, eu já fiquei muito emocionado antes de entrar. Obrigada, meu irmão. Gratidão. A lembrança desses três. Luiz Turiba, muito, muito obrigado. Estamos juntos. Aqui. Seguimos. Queridas e queridos, então vamos lá, depois de toda essa poesia, de toda essa história maravilhosa do Turiba, eu queria apresentar os facilitadores dessa noite. Alguns dispensam a apresentação, mas vamos fazê-lo. Primeiramente, Fábio Broto. E não tem nada mais gostoso do que falar a biografia do Fábio. É muito bom. Porque o Fábio, ele lutou judô, foi jogador e técnico de basquete, adora jogar. No esporte, ele aprendeu o que é fazer parte de um time e como permanecer nele para vencer, além do ganhar e do perder. Como cofundador do projeto Cooperação, foi professor também de Educação Física, bacharel em Psicologia, mestre em Ciências do Esporte e facilitador credenciado do Jogo da Transformação. Ele tem se dedicado ao desenvolvimento de comunidades colaborativas e organizações de todos os setores em todos os lugares. É filho de Eneide e Osmar, pai de Thier e Lê Chacal, e vive com Denise em Brasília, terra de Dom Bosco e de sua profecia. Então, queria dar boa noite ao Fábio. Tudo bem? Gratidão, Yuri. Nada como ser apresentado por um amigo assim querido, né? E encontrar tanta gente boa por aqui. Gratidão. A recíproca verdadeira, amigo. Muito bom. Patrícia Bittencourt também está aqui conosco. Ela é facilitadora, designer organizacional e de aprendizagem, sócia da Cuidadoria, que é uma empresa pioneira na formação de líderes evolutivos, especialista em investigação apreciativa e metodologias colaborativas, facilitadora em modelagem de negócios e design centrado no humano. Há 6 anos, atua como designer de aprendizagem de processos participativos em organizações privadas, públicas e terceiro setor no desenvolvimento organizacional e de lideranças. É linguista e mestre em economia, com ênfase em desenvolvimento econômico, trabalha com a fluxonomia 4D, um salve para Lala, turismo e novas economias, atuando desde 2014 como consultora de processos para inovação aberta e desenvolvimento organizacional e de liderança em organizações como Natura, Sebrae, Sesc, Globosat, Itaú, Social Bank, Grupo Fleury e Hotmart. Patrícia, bem-vinda! Gente, muito boa noite, eu estou tão feliz de estar aqui, é uma honra, sabe? É uma honra. Unipaz é uma casa que eu adoro, que eu acompanho, assim, toda a evolução, todo o trabalho. Eu muito feliz, viu? Viu, Yuri? E, assim, queria dar boa noite a todos, a cada um, e agradecer a presença de cada um. Muito feliz mesmo, e muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco. Lembrando que esse evento é um evento onde todos estamos colaborando abertamente, né, para reerguer, repaginar, reformar a nossa casa de Brasília, a Unipaz DF. Então, somos todos voluntários aqui e esse é o nosso mote principal. Quem se interessar em ajudar, além da sua linda presença aqui nesse evento, na página da unipazdf.org.br tem informações para auxiliar. E agora, conosco, falando em Unipaz, a nossa queridíssima Lídia Rebouças, que é educadora, vice-reitora da Unipaz, psicóloga e mestre em psicologia, com 38 anos de experiência em área clínica, especializações em psicologia transpessoal, com o professor Dr. Pierre Weil, Core Energetics, com o Dr. John Pierracos,
criadora da formação em cuidado integral Quinta Força em Terapia, em parceria com Roberto Crema, dirigiu o projeto Universidade, a primeira iniciativa a aplicar abordagem holística em Brasília, lá em 86, coordenadora do programa Arte de Viver em Paz, metodologia de educação para a paz, de autoria do professor Dr. Pierre Weil, criadora e coordenadora do projeto Rodas de Conversa sobre a Morte, na Unipaz DF, é palestrante, é facilitadora, formadora de multiplicadores, membro da coordenação do CIT Brasil, escritora, jardineira, artesã de patchwork, atriz, bordadeira, remadora e aprendiz da arte de viver a vida, sem contar cofundadora da Unipaz no Brasil em 87. Lídia, querida, uau! Bem-vinda! Eita, que coisa demais, valha-me Deus! Vamos ver a lua cheia que está linda no céu, pessoal. Boa noite, que esse banho de lua nos ilumine nessa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa, Lídia querida, e eu tenho certeza que a sua vista para o céu de Brasília e para essa lua de hoje deve estar uma maravilha. Que bom, partilharemos da sua alegria, do seu desfrute. Bom, e para começar, queria chamar o Érico Martins, irmão e parceiro de caminhada aqui na Tenda do Encontro, para trazer a primeira questão dessa noite, porque aqui é um diálogo, né, onde nós traremos questões aos facilitadores e depois as expandiremos aos demais. Érico, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Yuri, boa noite a todos. Acabei de chegar de Brasília, em Ubatuba, né, da seca de 15% de umidade a 90% de umidade. E estou muito feliz aqui com esse encontro, né, de ver tantas pessoas queridas juntas e num tema tão importante. Então, hoje nós teremos então, essa primeira fase do encontro que nós traremos essas perguntas, mas para todos aqueles que quiserem enviar uma pergunta para um dos facilitadores, podem colocar aqui no chat, né, direcionado ou para mim ou para o Yuri, sua pergunta, que na segunda parte desse encontro a gente leva a pergunta para eles. Então, perguntas que nós selecionamos hoje, vou começar pelo Fábio Broto. Fábio, você é co-criador do projeto Cooperação. Algo importante em um momento em que parte da humanidade parece ter esquecido da nossa capacidade de cooperar e age pensando apenas em beneficiar a si mesmo. Com base na sua experiência, cooperar com uma causa coletiva pode ajudar no desenvolvimento pessoal? Gratidão, Érico, não só pelo convite aqui para começar papeando sobre essa pergunta, mas por toda a ajuda que você me deu aqui nos bastidores para eu poder chegar aqui também, praticamente junto com você, né? Só que eu sem sair de Brasília, né? E, gente, graças à ajuda do Érico, do Yuri, eu consegui desatar o nó aqui das minhas conexões pela internet, o que, né, como vocês sabem, reflete muito das conexões que estão também dentro da minha própria rede, né? E, portanto, eu já começo aqui essa conversa celebrando e agradecendo essa oportunidade de rever a cooperação a partir de mim mesmo, né? E, Érico, quando você traz esse convite para refletir sobre cooperação focado em uma causa coletiva, né? Sem dúvida que isso casa perfeitamente, mas é um casamento que nasce, né, da cooperação consigo mesmo, consigo mesma, né? Eu tenho vivido na pele e procurado aprender a caminhar em cooperação nessas 4 dimensões: a cooperação comigo mesmo, a cooperação com a pessoa mais próxima de mim, com aquela que eu convivo em casa, aquela que eu trabalho no escritório, aquela que eu encontro na fila do pão na padaria, ou seja, a cooperação com a pessoa mais próxima de mim no momento que estamos nos encontrando, a cooperação com os pequenos grupos, os times, os clãs, a família, né? Os grupos de referência, né, dos quais a gente faz parte, e a cooperação com a grande comunidade da vida, vamos dizer assim, né? Não só humana, mas a comunidade da vida em todas as suas manifestações, né? Então, como desenvolver cooperação que dê conta
de abraçar todas essas causas nessas 4 dimensões, né? Essa é uma das inquietações assim que permanece muito viva comigo desde o momento que eu fui inspirado pela Unipaz, né? Por isso também uma gratidão eterna aqui, né? A Lídia fundou em 88, em 89 eu estava chegando em Brasília, morava em Santos, pegava um ônibus, 30 e poucas horas de viagem, descia na estrada ali, né, Lídia? Nem chegava na rodoviária do Plano, e com a mochila nas costas eu caminhava aquela trilha, né, até a Unipaz, passava o final de semana, me inspirava de muitas maneiras e voltava para Santos. E de lá para cá, essa inquietação que eu acabei de compartilhar, ela se faz cada vez mais assim eloquente, acho que no meu dia a dia, né? Para mim, particularmente, Érico, é muito mais fácil cooperar com uma causa do que cooperar com a Denise, a minha mulher, que vive comigo já há 17 anos. Especialmente porque ela é capricorniana, eu sou geminiano com ascendente em Gêmeos, né? Nós somos muito diferentes. E uma primeira característica de uma experiência de cooperação é que há uma relação entre diferentes. Então, na natureza do exercício cooperativo está essa nossa capacidade de abraçar a diferença. Não só reconhecer, aceitar, valorizar, apreciar as diferenças, mas ser capaz de abraçar, dançar junto, né, com as diferenças que compõem o nosso cotidiano, né? Talvez para mim, Érico, e naturalmente vamos ouvir aqui todo o grupo, a principal causa no momento para a qual a cooperação acho que está a serviço é conseguir justamente fazer esse não só reconhecimento, mas essa integração colaborativa a partir das diferenças. E especialmente em momentos tão críticos como esse que nós estamos vivendo. Por isso, talvez, o título muito inspirado aí pelo Luiz Turiba, né? Ou a gente se reúne ou a gente se extingue, né? Porque, de fato, a gente está tendo mais uma, eu acho, belíssima oportunidade de aprender a cooperar a partir das diferenças, para que a gente consiga co-criar soluções que sejam benéficas para mim, para você e para todo mundo sem exceção. Esse é o jogo do momento, vamos dizer assim, e para mim é o jogo do daqui para frente, né? Um jogo de um desafio de alta complexidade, recheado de incríveis oportunidades, para que a gente empreenda uma jornada efetivamente como comunidade humana, né? Porque nós estamos num tempo de um novo jogo, né? E é um jogo onde ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Do meu ponto de vista, não é mais sustentável, vamos dizer assim, uma sociedade, particularmente a sociedade humana, se manter nessa, vamos dizer assim, nessa dinâmica de competição exacerbada, onde alguns poucos continuam ganhando e muitos continuam perdendo. Há uma tensão, eu acho assim que há um limiar nessa tensão que nós estamos, vamos dizer assim, tangenciando, e que por isso ou a gente se reúne ou a gente se extingue. E para nos reunir é preciso aprender, né, a cooperar. Porque nos reunir com essa qualidade que o momento necessita não é simplesmente estarmos aqui como estamos agora, não é simplesmente fazermos parte de um conjunto, de um coletivo, né? Mas ao fazer parte, né, dessas pequenas e grandes comunidades, a gente ser capaz de fazer algo que só juntos e juntas é possível ser feito.
aquilo que Patrícia já faz, Lídia faz, Maria Inês faz, Soninha faz, Patrícia faz, eu faço, é maravilhoso, super potente. Mas isso não resolve o jogo do momento. E também não é adotar aquilo que a Lídia faz, por mais fantástica que a Lídia seja, por mais encantadora que ela sempre se apresenta para nós, ela traz uma parte do quebra-cabeça que está sendo montado no momento, né? Assim como cada pessoa no mundo traz uma parte do quebra-cabeça que não tem cópia, né? Não há igual, e que, por isso, então, cada pessoa, de alguma forma, em algum nível, é essencial para recompor esse grande quebra-cabeça de uma forma colaborativa, para que a gente regenere, de fato, a convivência humana, né? Então, só para passar a bola adiante, Érico, acho que cooperação como uma estratégia de sobrevivência, ela já se deu. Agora, a gente está alçando o próximo nível de cooperação possível, que é como estratégia de convivência, né? Para que a gente, de fato, né, vamos dizer assim, potencialize a nossa jornada como pessoa e como humanidade, né? Devolvo a bola para você, Érico. A mais redonda que eu consegui passar, tá? Muito bom, Fábio, grato. Sua fala me lembrou a fala de uma pessoa que eu muito admiro, que chama William Ury. Ele é um mediador de paz da ONU, já escreveu alguns livros sobre isso. Ele comentou uma vez no encontro que tivemos que ele tem muitas vezes mais facilidade de ouvir a mediação de alguém que ele está fazendo do que a esposa em casa, né? Às vezes é tão difícil ouvir quem está perto. Eu queria dar a oportunidade da Patrícia ou a Lídia complementarem, né, no ponto de vista de cada uma delas, a sua resposta ou o que elas sentem em relação a essa pergunta. Lídia, quer falar? Fique à vontade. Obrigada, Patrícia. Fábio, querido, a gente está aqui graças a você, você sabe, né? Você que provocou esse encontro com a sua generosidade, com seu espírito cooperativo. E eu digo que você é meu irmão, e tem gente que acha que a gente é até irmão de sangue. Mas eu ouvindo você, eu falei, ué, por que eu estou aqui? O Fábio está falando tudo que eu falo. Mas me toca muito quando você fala da sua relação com a Dê, porque o desafio maior de todos nós é cooperar com o próximo mais próximo. Eu vejo hoje pais, hoje os pais estão sendo pais bem mais velhos, né? Antigamente, por exemplo, a minha mãe foi uma mãe numa idade avançada para a época dela. Eu sou a primeira de 8 filhos, ela tinha 20 anos na época. Naquela época ela já era coroa quase, né? Porque a minha avó, por exemplo, teve filho com 16 anos. Mas hoje os pais estão tendo filhos mais velhos e alguns deles estão tendo muita dificuldade de acolher essa criança com toda a complexidade que ela traz para as suas vidas. Idealizam a criança, idealizam a maternidade. Então, desde o início da vida, nós somos convidados a cooperar com o próximo mais próximo. Uhum. O nosso filho, do jeito que ele se apresenta, do jeitinho que ele se apresenta, né? O nosso companheiro, a nossa companheira, as pessoas com quem nós convivemos cotidianamente. Então, isso é fundamental nesse exercício. Gratidão por trazer o seu exemplo concreto. Sabe o que me lembrou, gente? É uma história da Margaret Mead, que é uma antropóloga da cultura dos anos 30, e ela conta que ela relaciona a solidariedade com o primeiro dado de civilização que houve, né? Então, ela diz assim, olha, o primeiro dado de civilização que a gente teve foi a solidariedade, justamente a colaboração do próximo com o mais próximo. Então, quando uma comunidade, por exemplo,
consegue, visto os antropólogos percebem que eles encontram um fêmur cicatrizado de milhares e milhares de anos, e aí eles verificam que o fêmur é o maior osso do corpo humano. Então, eles percebem que, ao encontrar um fêmur cicatrizado na época pré-histórica, é porque alguma comunidade continuou a caçar, continuou a fazer todas as suas atividades para que essa pessoa pudesse se recuperar durante semanas e semanas e continuar a viver. Então, aí ela relaciona o primeiro dado de civilidade à fraternidade. Lembrou isso? Queria contar para vocês. Muito bom, então. Vamos seguir. Isso que a Patrícia traz é tão interessante, né? Porque realmente, se nós estamos aqui hoje, é porque sobrevivemos. E hoje, sobreviver, a gente às vezes dá isso por garantido, porque temos ali, você abre a torneira, sai água, né? Você vai na esquina ali, você compra comida. Mas houve um tempo ali atrás, que para a história do universo é nada, que a gente precisava se reunir para caçar, precisava se reunir para cuidar do fogo. Imagina apagar o fogo numa época em que não tinha fósforo, e apagava o fogo, que é o que dava luz, o que dava calor para todo aquele conjunto de pessoas, que dava segurança dos predadores. Precisavam se revezar para manter fogo. Ou seja, só estamos aqui hoje falando sobre cooperação num período em que muitos se esqueceram da importância disso, porque cooperamos lá atrás. Então é uma questão de se lembrar e de honrar os nossos antepassados e o que eles fizeram para que nós estejamos aqui hoje. E aí eu levo a segunda pergunta à Patrícia. A economia tradicional, ela parece pautada num modelo onde poucos ganham muito às custas do sofrimento de muitos, da maioria. E isso tem nos levado a uma crise sem precedentes, seja na área pessoal, social, ambiental, na competição, na exploração, na destruição. Na sua visão, como formadora de líderes e organizações, a cooperação pode ajudar a ver esse jogo? E como a cooperação se encaixa nas propostas de uma nova economia e de uma nova sociedade, de maneira realista? Gente, na minha percepção, mais do que poder ajudar, a cooperação, ela mais do que ajuda, ela é a nossa única saída eficaz. A única saída eficaz para fazer o que é certo. Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficácia é fazer o que é certo. Você pode fazer muito bem a coisa errada, né? Ou seja, você é eficiente fazendo o que é errado, ou que não vai dar em nada. Mas a colaboração é, de fato, a única saída eficaz. E eu acredito, assim, que, embora isso não pareça, a gente já está percebendo quanto a colaboração tem gerado valor a tudo que a gente faz. A colaboração, ela gera valor, sim. Então, quando você diz assim, essa pesquisa foi feita de forma colaborativa, opa, tem um valor especial isso aqui. Esse projeto foi feito escutando a comunidade, opa, esse projeto não é top-down, não é vertical, ele está sendo escutado, as pessoas estão indo à comunidade. Opa, tem algo diferente aqui, um valor isso. Processos se tornando cada vez mais horizontais a partir da inteligência coletiva. Opa, isso aqui é interessante. Então, assim, naturalmente, a economia já está observando e a colaboração, a cooperação entre os diferentes agentes, como diz o Fábio Broto, a diferença, já tem valor isso. Por exemplo, quando a gente olha para o estudo de desenvolvimento econômico local, eu trabalhei isso no mestrado, e as pesquisas que a gente percebe é o seguinte, há evidências muito, muito, muito claras de que cooperar entre os diferentes setores da sociedade, por exemplo, entre os agentes líderes da indústria, com educação pública e privada,
institutos de pesquisa, universidades, os órgãos transversais, sei lá, tudo isso, quando eles cooperam, bancos, quando eles estão juntos, é muito interessante, porque o atraso e o retrocesso em termos de, por exemplo, descontinuismo político, proveniente né, da passagem de poder de um governo para outro, por exemplo, isso é impressionante, o quanto que a colaboração entre os diferentes agentes supera o atraso através do descontinuismo. Então, eu percebo que é a nossa única saída, porque quando os agentes diferentes cooperam, de forma organizada e repetida, que uma coisa é a gente se reunir aqui e a gente cooperar, se organizar uma vez. Outra coisa não, vamos nos organizar para repetidamente cooperarmos juntas em determinados projetos ou alguma coisa assim. Então, foi assim a criação das redes produtivas, as mais inteligentes que a gente tem no Brasil, são os arranjos produtivos locais. Foi assim a APL do software no sudoeste do Paraná, em tantos APLs que tem no Brasil inteiro, ou as redes de escolas técnicas, os institutos federais, ou a rede Unipaz. Entende? Então, quando a gente coopera em rede, a gente já está elevando o valor da colaboração a um outro nível. Entende? Então, por quê? Porque a gente está se organizando e cooperando repetidamente. Então, eu percebo que ela, de fato, impulsiona o desenvolvimento. A oferta de mais qualidade educacional, por exemplo, é feita através da colaboração de agentes diferentes. Então, só que, infelizmente, ainda a gente tem o que eu chamo de ilhas de prosperidade, que é assim, uma ação aqui, uma ação acolá, uma politicazinha pública aqui que não vai muito para frente, outra no interior de um estado. Então, isso ainda precisa de força econômica, né? De força para que ela se espalhe cada vez mais. Só que colaboração é exigente, muito exigente, sutil e exigente. Então, acho que a gente pode falar mais, então não quero monopolizar a fala aqui, mas é muito exigente, a gente precisa, não é um verbo bonitinho, sabe? A gente precisa, de fato, sei lá, futebol e carnaval, todo mundo lá, por uma causa comum. Mas no futebol e no carnaval, eu estou cooperando, eu estou ali por uma causa, mas eu não preciso ser vulnerável. Mostrar, ser quem eu sou, profundamente, mostrar as minhas dificuldades, contribuir com o que eu tenho de mais genuíno. Não preciso. Então, a colaboração ela é mais sutil, ela é mais especial. E a primeira coisa, a primeira postura colaborativa é a vulnerabilidade. Colocar-se nesse lugar de aprender, né, de aprendizado. Patrícia, muito obrigado, faz todo sentido. Eu queria levar a pergunta, expandi-la à Lídia e ao Fábio, caso eles queiram trazer complementos. Eu estou no telefone, eu não vejo todos vocês. Fábio, você quer começar? Como que a gente faz? Pode começar, Lídia. Obrigada, meu irmão. Patrícia, querida, quando você fala desse desafio que é os agentes diferentes cooperarem, isso me toca profundamente no mundo atual, porque eu acho que nós estamos todos sendo convidados cotidianamente a ousar dar um passo a mais, ou pelo menos um micropasso, numa relação mais colaborativa com aquele que vê o mundo de uma maneira radicalmente diferente da nossa. Eu sempre digo que um ponto de vista é a vista de um ponto. Como que a gente
vai conseguir no dia a dia, cada um de nós, dentro da sua rotina, dentro dos desafios que vive, ter uma atitude mais respeitosa em relação ao outro, que traz a vista de um outro ponto. Então, você trouxe uma palavra que eu amo muito, que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade, eu acho que essa palavra ela é fundamental nesse processo de convivência, né? Convivência com... O Roberto falaria com meu pedacinho de alma encrencado. Tem uns pedacinhos de alma que são muito encrencados, né? Como exercitar a cooperação nessas relações? Eu entendo que esse é um desafio super atual, vibrante para todos nós. Fábio, querido, está com você a bola. Nossa, Patrícia e Lídia, né, vocês estão tocando em pontos que são muito incríveis, e acho que eu consigo destacar, Patrícia, dois, e Lídia já destacou essa questão da vulnerabilidade, acho que eu quero destacar mais um pouco isso ainda, mas antes desse ponto, Patrícia, acho que você traz um convite para a gente compreender melhor o que é cooperação, né? Que é diferente de ajuda, é diferente de solidariedade, é diferente de altruísmo, né? A cooperação implica em troca, né? E para que uma troca aconteça, é preciso que a gente se veja como parceiro, como parceira, como aliados e não adversários, né? Que a gente se veja como solidários e não como adversários, né? Que a gente se veja como parceiros e parceiras e não concorrentes, né? E acho que esse é um dos, talvez, paradigmas, modelos, né? Crenças que é preciso regenerar, né? Para poder entrar num campo de cooperação de fato, preciso saber me abrir para trocar, né? E para isso, nisso, assim, o que eu destaco é que cooperação não é, vamos dizer assim, uma condição... eu vou falar assim, mas é porque eu não sei falar de outro jeito, mas não é uma condição natural e que naturalmente a gente sai cooperando, né? Especialmente na modernidade, né? Como humanidade, nós somos seres competitivos e somos seres cooperativos. Nós temos o potencial de destruir a outra pessoa e temos o potencial de dar a nossa vida pela outra pessoa, para outra pessoa, né? Ou seja, nós somos seres de possibilidades. Talvez uma das características que nos define como humanidade é esse campo de possibilidades, né? Dentro do exercício do livre-arbítrio, a gente escolhe. Se é uma escolha, é legal a gente poder ter diante de nós, em cada situação, da maneira mais clara e consciente possível, quais são as opções, né? E por isso é muito legal a gente estar iluminando essa opção da cooperação, né? Porque também eu tenho a opção da competição, né? Eu tenho a opção da pacificação e da destruição. O Erich Fromm, né, o antigo estudo que ele fez há muito tempo atrás, que foi publicado num livro chamado, aqui em português, Anatomia da Destrutividade Humana, ele investigou, vamos dizer assim, comportamentos, né, em grupos, né, originários em diversas partes do mundo, né, comunidades originárias na África,
na China, no Alasca, em várias regiões do planeta. E ele identificou 2 grupos de comportamento, que ele chamou de bélicos, né, e não bélicos ou pacíficos, né? Esse estudo que ele publicou na época ajudou assim, a gente a perceber que, enquanto seres humanos, nós temos essas possibilidades. Não há uma garantia que nós sejamos solidários, altruístas, cooperativos, que vão fazer bem para todo mundo. Se não há garantia, a gente precisa desenvolver competências para isso, né? E aí, Patrícia, que eu quero conectar com o que você trouxe, Lídia, também, uma competência-chave, né, para nós, dentro da abordagem que no projeto a gente desenvolve, que é a pedagogia da cooperação, é essa capacidade de pedir ajuda, de dizer que eu não sei, que eu não dou conta, que eu fraquejo, que eu tenho medo, e por isto eu preciso de você. A declaração de partida para uma relação cooperativa é: eu preciso de você. Agora, para eu declarar isso de verdade, para mim, particularmente, não é fácil novamente, né? Como o Yuri leu na minha biografia, eu fui atleta profissional durante muitos anos, né? E fui técnico profissional de esportes. E eu ensinei e aprendi as pessoas a não mostrarem suas fraquezas. E eu aprendi muito bem a não mostrar minhas fraquezas. E também aprendi a não mostrar minhas forças. Porque se eu mostro minhas forças, você cria um contra-ataque, anula a minha vantagem, sendo meu adversário. Se eu mostro minha fragilidade, você sendo minha concorrente, é ali que você vai, vamos dizer assim, mirar, né, as suas estratégias. Então, em um campo de competição, as relações que se estabelecem são relações de fachada. Ninguém é alguém ali. Todo mundo está dissimulando por medo de perder e por, vamos dizer assim, ganância por ganhar, né? Portanto, uma competência-chave no desenvolvimento da cooperação, o que Lídia e Patrícia, né, nomearam como vulnerabilidade, né, é justamente essa capacidade de compartilhar a necessidade que eu tenho de você, né? Sem isto, não há cooperação genuína possível, né? E, como eu disse, para mim, para eu conseguir fazer isso, ainda vai levar um bom tempo. Pra, de verdade, eu desarmar, né, essas dissimulações todas que eu aprendi a incorporar, né? Muito bom, Fábio. Muito bom. Eu me percebo também nesse desafio, né? E interessante que eu vejo uma grande conexão com a próxima pergunta, que seria para a Lídia, né? Lídia, na sua atuação como psicóloga clínica, você percebe alguma ligação entre a cooperação e a saúde e bem-estar emocional, psíquico ou físico? Ou ainda as ações e visões individualistas que olham apenas para si e excluem o outro têm algum impacto na saúde mental? Vamos lá, Érico. Que pergunta rica, né? Dá pano para guarda-roupa. O Fábio já começou a responder lá atrás, quando o Fábio falou da cooperação consigo mesmo. Eu entendo. A gente até hoje tem preconceito com relação a essa cooperação consigo mesmo, e eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura cristã. O mandamento da cultura cristã é amar o próximo como a si mesmo. Só que a maioria das pessoas esquece que o início da frase está no final, esquece o como a si mesmo. E a maioria das pessoas fica achando que é um egoísmo, o auto-amor, o cuidar de si mesmo, né? Quando isso é pressuposto para amar o outro, para cuidar do outro, para cooperar com o outro, né? Então,
a primeira cooperação que nós podemos, porque tudo isso é um exercício da nossa liberdade, não funciona na alma, nada que seja impositivo, é apenas um exercício da nossa liberdade, é o cuidado primeiro com o nosso sopro, com a nossa respiração. Isso é o mais importante da cooperação com cada um de nós. Esse sopro é o que vai atravessar o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso espírito. Então, em vários momentos, nesse tempo de pandemia, que insiste em durar, e nós estamos vivendo um tempo inimaginável, em vários momentos durante o dia, nós podemos lembrar dessa respiração que nos enraiza, que é mais suave e profunda. E aí, a partir desse sopro que nos atravessa, nós podemos ser criativos. Nós podemos reinventar o nosso cotidiano, que é o único palco onde a gente pode mudar. A gente não muda amanhã, nem daqui a 1 hora, a gente só muda no aqui e agora. E se a respiração estiver curta, nós vamos ser absurdamente previsíveis, nós vamos lutar ou fugir. Respostas clássicas do estresse, de quem está estressado, todos sabemos de sobra o que é isso, né? Então, a primeira cooperação é conosco, cuidar do nosso corpo, das nossas emoções. Em relação às nossas emoções, acolher a nossa complexidade, acolher a nossa vulnerabilidade, acolher que a gente sente tudo misturado, que a gente pode sentir 24 horas por segundo um monte de coisa nesses tempos que a gente está vivendo. E o caminho é sempre da cooperação com tudo, com todos esses sentimentos, sejam eles quais forem. O caminho saudável. Não adianta a gente classificar os sentimentos como isso é bom, isso é ruim, isso é total fantasia da separatividade, como dizia o Pierre Baio, né? É uma ideia mental o julgamento. Sentimento não é julgamento, a gente sente tudo mesmo. Como é que a gente lida com essa complexidade? Eu posso ser, como diz o Eric Fromm, que o Fábio trouxe, ter uma atitude bélica ou uma atitude pacífica, entendendo paz como movimento. Cooperação é movimento também, né? Então, cuidar da nossa ecologia interior. E tem algo, né, quando o Érico também pergunta sobre as ações individualistas, né? Como é que isso repercute? Repercute muito, a gente vai sofrer muito, quer a gente tenha consciência ou não. Meu pai, que continua lá no sertão do Piauí, e é um sertanejo mesmo, uma pessoa bem simples, que não lê livro, nada disso, ele lê, na verdade, o grande livro, que é o livro da natureza. Meu pai, quando ele reunia todos os filhos, os 8 filhos, na mesa lá do sertão, ele falava para a gente assim, ele falava, comam quanto quiserem, quantas vezes quiserem, mas não deixe um único grão de arroz no seu prato, porque o grão de arroz que falta no seu prato, que sobra no seu prato, vai faltar no prato de alguém. Essa foi a primeira lição holística, verdadeira lição holística que eu me dei conta na minha infância, que está tudo interligado. Então, eu tenho consciência de que nós já estamos reunidos. Acontece que, em muitos momentos, nós não nos damos conta de que já estamos reunidos. A consciência, deixem eu trazer uma definição do Pierre Baio, a consciência é o eu que sai da cena e observa. Então, se a gente não tem esse desapego de sair da cena, vejam, isso também é uma respiração, porque senão eu vou ficar fundido com, né? Então, se a gente não tem essa consciência, essa abertura, esse sopro mais aprofundado de sair e observar, nós não vamos conseguir reinventar a nossa existência no aqui e agora.
E vamos sofrer pra caramba. E vamos sofrer pra caramba. Essa história do meu pai me toca muito até hoje, porque a fome ela está muito, muito séria no nosso mundo atual. E eu vejo como a gente é inconsciente em relação a isso tudo e continua desperdiçando. Desperdiçando alimento. A gente compra muito mais coisa do que precisa. E isso repercute no todo, quer a gente se dê conta ou não. Então, olhar para o nosso próprio umbigo é total fantasia da separatividade, é uma visão muito narcisista, e a cura para o Narciso, o mito de Narciso já traz em si a cura. O Narciso é lindo, mas ele é rígido como mármore, duro, frio e distante como mármore, e ele morre ao contemplar a si mesmo, e renasce flor. Para todos nós tem um convite aí, né? Em direção a uma flexibilidade. Cooperação, ela pede essa flexibilidade da flor. Então é isso, dá pano para guarda-roupa, vamos continuando. Muito bonito isso. Patrícia, Fábio, querem ampliar, né, comentar a respeito dessa pergunta ou do que a própria Lídia trouxe? De fato, é pano para um guarda-roupa inteiro, Lídia. É uma coisa tão interessante que você traz, né, de olhar para si. Eu, assim, tenho percebido também que tem duas, a colaboração, tudo isso vem de um ambiente, a gente precisa criar o ambiente para isso. As pessoas precisam se sentir à vontade, sabe? Quando elas se sentem à vontade, aquela armadura do medo que o Fábio fala, ela começa a se dissolver, por causa do ambiente, que a gente é magnetizado pelo ambiente. Existe um magnetismo, um clima, se o ambiente é confiável, se ele tem transparência, né? Eu acho que uma grande postura da colaboração é transparência. Então, se a gente tem um ambiente bom, gostoso, que as pessoas se sintam seguras ali, esse medo ele vai se dissolvendo, gera confiança, e as pessoas normalmente confiam mais quando as coisas são ditas, porque colaboração não é assim, você precisa de vínculo, você precisa de confiar no ambiente, confiar e confiando, e confiando. Então, e a gente ignora também duas necessidades, assim, tão humanas, que a gente muitas vezes ignoradas, que é a nossa vontade de conexão, de autoexpressão. A conexão é aquilo assim, ó, ninguém quer viver sozinho. A gente quer se conectar com o outro. A gente quer isso, a gente não quer viver sozinho, a gente quer fugir da solidão. Né? Então, é uma necessidade. E a autoexpressão que vem ali coladinho, com a necessidade de conexão, que é a necessidade genuína de se autoexpressar, contar suas ideias, de contar sobre o que você aprendeu, de contar sobre o que você fala, sobre o que você faz, o que você pensa, o que você sonha. Então, todas essas coisas estão aí diluídas, a gente não consegue, né? Se expressar e se conectar ao mesmo tempo. Quando a gente está tentando se conectar, às vezes o ambiente não é propício e a gente é rejeitado, ou sei lá o quê. Então, e isso tudo é sair do status quo, sim, porque nós aprendemos a competir. E aprendemos a competir muito forte. E vantagem competitiva, né, entre uma cidade, entre estados, entre partidos políticos, entre governos, entre países, é isso que importa. A gente aprendeu isso, em detrimento da saúde individual, em detrimento da saúde do universo, da saúde do planeta, da saúde das nossas florestas, da saúde da... Então, em detrimento de tudo isso, a gente ainda está não está conseguindo se expressar, nem se conectar, de fato.
Fábio, você quer complementar algo? Eu não ia complementar, não, mas a Patrícia fez um convite irrecusável, né? E que, Lídia, você lembrando do seu pai, eu também me dei conta assim, de que uma boa parte, né, do que eu estou buscando, né, já está em mim. Né? E em mim, quando eu falo assim, tá nas relações que eu confio, como a Patrícia falou, no mundo. Né? Já está entre nós, né? Não tem aquela ideia, né, de que quando um ou mais estiverem reunidos, estarei entre vós. Né? Quer dizer, está entre nós. Né? O que a gente está procurando não está em mim, nem está em você, está entre a gente, que só pode ser acessado quando a gente se reúne de um jeito cooperativo. E aí, para essa reunião acontecer, aí que eu trago essa história que vocês estão colocando, eu lembro também de uma lição que eu recebi da minha mãe. Mas eu só fui descobrir essa lição muito mais tarde, né? Quando eu sou o filho mais velho de 4 filhos, todos homens. Nascemos no interior de São Paulo, em Rio Claro, uma cidade muito quente também, parecida com Brasília, só que mais úmida. E em casa moravam muitas pessoas, né? Além de nós 4 filhos, meu pai e minha mãe, a minha avó, né, paterna, minha avó materna, minha bisavó paterna, minha tia-avó materna, né? E fora amigos e tudo que circulavam por aí. Então, a minha tarefa em casa, durante minha infância, era manter um filtro de barro sempre cheio de água. Era um filtro muito grande. Né? Na minha memória de criança, ele era quase do meu tamanho, né? Porque tinha que ter água o tempo todo. E, na época, a água não era encanada, que chegava em casa, vinha uma carroça-pipa. Né? Então, vinha o agüero com a carroça-pipa, e minha tarefa era encher os latões de água, deixar em casa, e parte dessa água era para manter o filtro cheio. Toda vez que eu ia sair para brincar na rua com os amigos, minha mãe me segurava e falava: Fábio, você já encheu o filtro? Eu falava: não, mãe, quando eu voltar, volta e vai encher o filtro agora. Né? Eu ia muito bravo com a minha mãe, entrava em casa, enchia o filtro de água, e quando eu estava saindo de novo, ela me segurava e perguntava: você limpou as velas? Eu falei: mãe, vai limpar as velas. Eu, puto com a minha mãe, voltava, tirava toda a água, pegava a escovinha de dente velha, e se eram 3 velas no filtro, né, muito grande, então esfregava, tirava as velas, esfregava com açúcar e a escovinha, limpar até deixar branquinho, punha as velas, enchia água, aí eu podia sair para brincar. Eu perdi muito tempo na minha infância realizando essa tarefa, e muito bravo com a minha mãe. Anos mais tarde, eu voltei a morar com a minha mãe. Né? Há 7, 8 anos atrás, eu voltei a morar com ela em Atibaia, morei 2 anos com ela, e num dos dias lá eu contei essa história para ela. Eu falei: mãe, eu descobri qual era a lição. Ela falou: Fábio, do que você está falando? Né? Eu não fazia a mínima ideia dessa história toda. Eu falei: mãe, eu descobri que a senhora me ensinava, ao exigir essa tarefa, que eu sou como um filtro de barro. Por mim, passa toda a água da vida. Tudo passa por mim. E se o que chega em você passar por mim com as velas limpinhas, você vai receber a água mais pura do que entrou em mim. Se as minhas velas estiverem todas né, com aquela cor de ferrugem, né, aquela sujeira toda, o que vai chegar em você é também fruto desses resíduos todos. Não vai chegar o volume de água que poderia chegar, nem com a qualidade que poderia chegar. Assim como a água, meus pensamentos, sentimentos, né, atitudes, comportamentos, sensações, tudo passa por mim. E aí, mãe, o que eu aprendi é que a minha tarefa fundamental, a cooperação íntima, é manter a vela do filtro que eu sou sempre limpa. É fazer a faxina da vela. É o que me cabe fazer. Se não der para fazer cooperação nenhuma mais, com mais ninguém, eu continuo fazendo a faxina das 3 velas do filtro, né, que estão em mim. Né? Ela fez cara assim de que, puxa, que bacana, né? Mas
Fábio, vamos em frente. Mas para mim é uma lição que eu recordo a todo momento e agradeço aqui, Patrícia e Lídia, por trazer à tona esse ensinamento para mim. Gratidão. Para nós é um privilégio receber toda essa água filtradinha de vocês três. Que o universo passa, vocês filtram e trazem tão gentilmente para nós. Uma alegria. Bom, vamos à pergunta final, a grande pergunta desse evento, que vai para os três. E aí, quem quiser responder primeiro, a ordem, deixamos a critério de vocês. Como a cooperação pode ser utilizada como estratégia de sobrevivência nesse momento tão grave, onde a Patrícia trouxe não há outro jeito, onde a Lídia trouxe é adoecedor para nós, e onde o Fábio trouxe que é tão necessário ativar, deixar os nossos filtros limpinhos, escovar eles com a escovinha de dente, botar açúcar neles. Escutamos vocês. Quem quer começar aí? Lídia, Fábio? Patrícia, Todo mundo calado, né? Não é? Meninas, eu quero começar pedindo para o Yuri repetir a pergunta, pode ser? Eu também fiquei com isso. Vamos ouvir novamente a pergunta. A pergunta, então, como a cooperação pode ser utilizada na prática como estratégia de sobrevivência? Nesse tempo polarizado, nesse tempo tão difícil, onde parece que as divisões elas são a nível de valor, então são muito mais difíceis quando é valor. Quando é política, partido A, partido B, time A, time B de futebol, é mais simples, mas agora é valor. Parece ter atingido essa camada. E como nós conseguimos cooperar nesse momento? Como usar como ferramenta de sobrevivência? Eu vou começar, então. É isso, colaboração é um valor. Se a gente começar a virar essa chavinha e dizer que não é mais um jogo de palavras ou algo só bonitinho, não, colaborar é um valor. Agora, tem uma diferença bem interessante que o momento, né, a complexidade do momento nos impulsiona a olhar, que é essa diferença entre mudança, entre transição e a transformação. Então, assim, o que muda? O vírus é a mudança, sabe? A pandemia é uma mudança. Vem e rompe alguma coisa, para alguma coisa, descontinua alguma coisa. Isso é uma mudança. Só que a transição é o job, é o trabalho que você tem que adotar diante do contexto para poder enfrentar a mudança. Então, é onde a gente está. A gente está enfrentando a mudança como? A gente está aí tentando investigar como é que a gente sai dessa. E é sempre um trabalho investigativo e não reativo. E, eu não tenho dúvida que que a nossa transição, que é o nosso trabalho a ser feito durante a mudança, é a colaboração. Por quê? Porque transformar é o resultado disso tudo, a gente não viu ainda. Está lá na frente, o resultado, a transformação é lá na frente, é a junção da mudança com o que a gente conseguiu fazer dela, e é a transição, para poder a gente conseguir transformar. Então, eu acho que uma das coisas que me vem quando você pergunta isso, a coisa de ser estratégica, ela é mais do que estratégica. Né? Ela é valor. Então, eu percebo que tem duas coisas. A primeira coisa que está na nossa mão é a escuta. Então, ampliar nossa capacidade de escuta de forma muito responsável, assim, sabe? A gente quer se expressar, a gente quer se conectar, e para fazer isso a gente precisa primeiro escutar. Então, é um ambiente polarizado? É um ambiente polarizado, mas e que tal a gente, então, olhar para a escuta como essa fonte, né? Quando a gente escuta, a
a gente se torna... É só a escuta, aliás, que torna a gente capaz de agir a partir da nossa essência. Então, respeitando a essência do outro. Não tem outra forma. A escuta, quando a gente cria um ambiente para a gente poder fazer uma pergunta e escutar o outro, desse lugar a gente está acessando aquilo que a gente tem de mais lindo, de mais genuíno, de mais criativo, de mais original de cada um de nós. Então, aí a gente já não está mais só preocupado nos resultados, sabe? No que vai acontecer lá na frente, como é que a gente vai chegar. Não, a gente tá preocupado com o processo, com tudo que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente está se escutando. Então, eu percebo que a coisa da escuta é muito importante para a gente poder então, criar esses ambientes de confiança, que assim, tem sido muito o meu objeto de investigação nas organizações, com a liderança, poder entender o que é que faz as pessoas colaborarem, o que faz as pessoas ampliarem a sua percepção sobre o trabalho, sobre a forma como elas trabalham juntas, a autonomia, ter mais autonomia, como é que a gente distribui o poder, para a gente poder, então, estar confortável em lugares onde a gente possa colaborar. E isso tem a ver com distribuição de poder, não tenho dúvidas disso. A autonomia igual distribuição de poder. Então, eu acho que escuta, distribuição de poder e criar ambientes de confiança tudo isso é muito estratégico para nós agora. Fábio? Eu vou ou você vai? Eu vou depois de você, Lídia. Ai, Patrícia, obrigada aí por ter nos aquecido com essa resposta tão rica, né? Então, olha só, como? A primeira palavra foi como, não é, Yuri? Como? Eu gosto muito dessa palavrinha, isso me toca muito, porque eu entendo, como vocês vêm colocando, Fábio e Patrícia também, que eu vejo a cooperação como eu vejo a paz, como um processo, como um movimento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, né? O tempo inteiro, isso é ininterrupto. A Patrícia fala da escuta, essa palavra me toca muito, né? Eu estou na clínica há 38 anos, mas eu experiencio o mundo todo como um mundo animado. Para mim, tudo tem vida no nosso mundo. Tudo é vivo, tudo tem voz, tudo tem protagonismo. É uma pena que a nossa espécie desenvolveu essa arrogância de se sentir superior às outras espécies. Quando a gente vê um cristal que tem 6 faces, ele tem pelo menos 3 milhões de anos. Como que eu não vou ter respeito por esse ser? E acolher e buscar me comunicar com ele? Tudo é animado, eu posso ouvir tudo, eu posso entrar em conexão não só com seres humanos. Eu acho uma pena a espécie humana ter se separado tanto do que ela convencionou chamar natureza. Porque, como o Fábio traz no filtro de barro, eu tenho, Fábio, esse filtro de barro na minha casa. Nós somos água, somos terra, somos fogo, somos ar, somos espaço, somos todos os elementos do que nós convencionamos chamar natureza. Então, onde está a natureza? Para mim, toda essa crise que a gente vive, toda essa dificuldade, toda essa coisa bélica também tem muito a ver com não contemplar a lua cheia,
não contemplar a natureza, não ouvir tudo que é animado no planeta, porque hoje eu confesso a vocês que até quando eu ouço os meus irmãos falando, nós somos os guardiões da natureza, eu fico com o pé atrás. Como nós somos os guardiões da natureza? Nós fazemos parte da natureza, baby. Como somos os guardiões? O vulcão está lá nas Ilhas Canárias, expelindo lavas, pedras e cinzas. Está na hora da gente deixar de ter essa arrogância de ser uma espécie superior e se conectar com tudo, porque tudo é vivo, tudo é animado. O que me toca no trabalho da Unipaz, onde eu estou há 34 anos? Que a Unipaz tem um como. A Unipaz entende que a cultura de paz é vivenciada através da cooperação consigo mesmo, com o outro e com a natureza. E nós vamos cuidar desse como, porque nós entendemos a cooperação como uma ética da vida, uma ética amorosa que escolhe a conexão com tudo que existe nesse mundo animado. É isso. Me apaixonei pela escuta aqui. Gente, escutando vocês duas, né, eu acho que, para mim, não resta muita coisa a ser dita, e por isso, então, eu gostaria de fazer um convite para a prática, se aqui vocês toparem, né? É mais ou menos assim, como aqui alguém aprendeu a andar de bicicleta assistindo uma conversa tão incrível como essa aqui, assim, as pessoas, eu ando de bicicleta assim, ando de bicicleta assado, ou mesmo os mais jovens talvez tenham aprendido a andar de bicicleta assistindo um tutorial no YouTube, né? Você assiste o tutorial no YouTube, aí pega a bike e já sai andando, né? Não, a gente aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. A gente aprende a cooperar cooperando. A gente desenvolve paz praticando a paz, né? Então, por isso o convite para a prática, né? Que no projeto Cooperação a gente tem essa pegada da pedagogia da cooperação, né? A gente quer descobrir como pratica isto, né? E tomando cooperação como uma virtude. A virtude, ela é um casamento entre valor e prática. Uma pessoa virtuosa é aquela que consegue expressar, né, aquilo que é mais genuíno em si mesma, né? Então, a prática. Então, eu quero convidar quem puder, uma prática muito simples, rápida, e não necessita habilidade nenhuma, a não ser assim, quem puder abrir a sua câmera, quem puder, quem não puder não tem nenhum problema, quem está com ela aberta, fica com ela aberta se puder, e presta atenção na pergunta que eu vou fazer. E aí você responde aquilo que vier na sua cabeça, no seu coração. Quer dizer, a primeira coisa você responde, você bota para fora, que a nossa ideia aqui é juntar o máximo de respostas possível num curto espaço de tempo. Então, a gente não precisa pensar muito, elaborar, não. Responde, nós vamos juntando tudo isso. Pode ser? Beleza, abre seu microfone, pode deixar tudo aberto aí, não faz mal que vai dar uma confusão, né? Um vai falar, outro vai falar, ninguém vai ouvir direito, mas o negócio é ir falando, é mais ou menos a confusão que a gente vive quando começa a andar de bicicleta, né? Tomo para lá, tomo para cá, né? A mãe ajuda a levantar, aquela coisa toda. Abriu a câmera, abriu o microfone, e agora coloca a mão assim, ó, na tela, uma das suas mãos na tela, espalma bem os dedos, isso, e presta atenção na pergunta. E assim que eu fizer a pergunta, a gente começa a responder. E nós vamos juntando as respostas, tá bom? Mão na tela. E a pergunta é, quantos dedos temos aqui? Sim. Muitas. Vamos responder. Quantos dedos temos aqui? Muitas, milhares. 20. Muitos dedos. 5. Milhares. Ok, pode passar a mão. Todos. 200. 200. Quem falou 200?
Érico, por que 200? Que conta você fez aí para chegar em 200? 5 vezes 40 participantes. Isso Mas que mesmo. rapaz inteligente. Quem mais foi inteligente assim como o Érico? Eu também. Só que agora a Marinês tem uma outra mas coisa. tinha 40. Como é que é, Carmen? Tinha 40, agora está constando 39 participantes, mas eram 40, eu multipliquei por 5, deu 200. Maravilha, vamos considerar os 40, vou dar uma colher de chá, tá? Alguém chegou num outro número aí? Lídia, você ia falar alguma coisa diferente disso? Não, eu fiquei pensando se a outra mão não entrava em cena também. Alguém pensou como a Lídia? Eu pensei assim, eu pensei os dedos, todos. daí pensei Eu pensei os dedos em todos. das mãos, dos pés, de todo mundo. E aí, Patrícia, acho que a Rose também pensou meio desse jeito. Foi, Rose? Eu pensei Travou um pouquinho aí, Rose. em todos. Pensou em todos. A minha resposta foi todos. Quantos votemos todos? Você foi Então, esperta, né? pensei, Todos de todos nós. A palavra foi todos. Então, se a gente pegar todos os Não dedos fiz conta, pensei de todas nisso. as pessoas, vamos considerar assim, genericamente que todo mundo aqui tem 20 dedos, né? 5 em cada mão, 5 em cada um dos pés, 20 dedos. Vezes 40 dá 800. Tá? Esse seria o nosso potencial de cooperação. Nosso potencial já instalado aqui é 800. Qual foi a nossa primeira resposta? 200. A primeira. 40, não era? A Naira está... 5. Dos 5, a gente foi expandindo um pouquinho lá para, né, como o Érico falou, 5 vezes 40 deu 200, mas o nosso potencial é 800. A pergunta é, se nós já temos 800, o que é que me fez responder 5? Por que eu respondi 5? Aí quero ouvir vocês. O que é que fez a gente responder 5 e não 800 logo de cara? Acho que porque a nossa visão é primeiro nós, né? O que está mais de imediato, assim. E depois que a gente talvez expandir um pouco mais, lembrar dos outros. Lembrar de unir, lembrar de trazer as forças. Muito bem, Cláudia. Acho que a minha resposta... Diga, Luiz. Eu vi um número infinito, como Jorge Luiz Borges. Via números sempre no infinito, porque me deu uma impressão que a gente estava espelhando nossos 5. O meu sozinho era 5, mas se somasse com esses 40, e eu estava vendo espelhos, a tecnologia, como essa nova música do Caetano, que ele fala dos estronchos do Vale do Silício. É muito importante essa música, porque é uma música espelhar, é um sentimento de espelhação. E a cooperação, que foi o tema da palestra, que eu fiquei super feliz, me deu essa impressão. Por isso que eu disse assim, infinito, era um número infinito, não tem fim o que eu estava vendo. E acho que você está certo também, Luiz, né? Porque, assim, qual é o limite do campo de cooperação? É aquele que minha percepção, não só minha visão, mas minha percepção, minha consciência pode alcançar. Eu sei que aqui somos 40 e que eu tenho 20 dedos. Mas, às vezes, por esquecer, estreitando a minha visão, eu respondo de uma maneira, como a Cláudia falou, individualista e fragmentada. E, diante de uma resposta individualista e fragmentada, que é sempre parcial, ela é sempre menor do que o potencial que já existe, a minha sensação, o meu sentimento,
é de falta. Está faltando. Está faltando, está faltando, está faltando, simplesmente porque eu estou olhando para essa experiência, para essa relação, para esse acontecimento, através de uma lente que já não serve mais. A Lídia falou do ensinamento do Pierre, né, da ilusão da separatividade, uma lente que separa, que discrimina, que compara, que classifica. Essa lente pode ter servido para muita coisa, mas é certo que ela não serve para tudo. E talvez sirva menos ainda para agora e daqui para frente. Portanto, um primeiro exercício que eu tenho procurado fazer é tirar, vamos dizer assim, a ferrugem da vela que veda a minha percepção. E porque, como foi falado aqui, de uma certa maneira, quando eu estou diante de um desafio, de um problema, de uma meta, de um conflito, de que jeito que eu aprendi a lidar com isso? Né? Primeiro o meu, depois, se der, o seu e para mais alguém. Né? Eu vou lidar com essas situações de uma maneira individualista e competitiva. Essa é uma maneira de lidar. Mas, Fábio, posso falar? Não. É exatamente isso que aconteceu. Quando você abriu para falar, meu microfone estava desligado. E agora você falou não, então eu não me sinto com vocês. Então eu só tenho 5. Perfeito, Silvia. Não, mas é a realidade, isso é utópico. O que você está falando é absolutamente utópico. Porque quando foi aberto para falar, os microfones ficaram fechados para os participantes. E agora eu te peço para falar, você fala não. Então, a realidade é que eu não tenho nem os meus 10 agora, eu só tenho os 5. E absolutamente eu não estou com vocês. Isso é verdade, Silvia. Agradeço essa sua partilha e veja como isso pode ser também interessante, né? Talvez alguns microfones tenham ficado fechados na hora do jogo, mas não todos, né? Pode ter um problema aqui com a tecnologia. Mas muitas pessoas estavam com os microfones abertos e falaram. O da Silvia estava fechado e talvez de mais alguém. Né? Então, e um outro ponto, Silvia, que você me perdoe assim, a provocação, é que eu me lembrei da pessoa que me trouxe para a Unipaz, que é a Neide Marques, uma mestra da minha vida, baiana, e que ela dizia que o pai dela, assim como o pai da Lídia, tinha deixado para ela uma lição, que era ela sempre pedir licença para falar alguma coisa ou para fazer qualquer coisa, mas jamais esperar que dessem autorização para que ela o fizesse. Então, ela, quando estava numa roda como essa, ela falava, Fábio, eu posso dizer alguma coisa? E eu queria dizer exatamente o seguinte, olha, você falando... Então, essa minha provocação aqui, Silvia, e desculpa se foi de mau jeito, mas é para esse convite para que nós já estamos autorizados a fazer parte do que a gente desejar. E não há autoridade, além de si mesma, capaz de inibir essa participação genuína. E como a Patrícia falou, as condições que são colocadas, elas realmente favorecem ou desfavorecem. E por isso talvez estejamos todos e todas aqui reunidos, né, para a gente ir descobrindo gradativamente, cada um na sua medida, no seu momento, quais as condições que podem favorecer o exercício da cooperação na medida possível para cada pessoa em cada momento. É fato que isto é uma utopia, mas assim como tudo é. E a utopia é aquilo que ainda não tem lugar, é aquilo que ainda não se manifestou, não é que é impossível. Será mais possível quanto mais de nós estivermos, vamos dizer assim, abertos e abertas para enxergar o jogo, não com um olhar parcial, não só com o meu ponto de vista, como a Lídia falou, mas compartilhando as visões, para que a gente enxergue além do que sozinhos a gente é capaz de enxergar, e ao enxergar junto, a gente pode passar a agir junto, de uma forma que só junto a gente pode agir. Devolvo a bola, Yuri e Érico.
Muito interessante, Fábio. Percebi, né, na minha visão, pelo exercício, que há que se ter uma disponibilidade e vontade de cooperar, porque vão haver resistências, né, sejam tecnológicas, né, vão encontrar desafios para conseguir cooperar, né, então tem que realmente ter um esforço também, né, nesse sentido. Eu trago, então, né, a gente recebeu algumas perguntas dos participantes, né, e selecionamos algumas que estavam bem ligadas assim, ao tema. Eu junto, então, duas perguntas para fazer a todos vocês, né, juntando a pergunta da Cleusa Maria Lucon e da Maria Glória Barros Santos. A pergunta é: gostaria de saber como promover a cooperação entre todos, para o bem de todos. Se tanto os que ganham muito como os que estão com fome e raivosos são tão inconscientes dessa necessidade, né? Ela pedindo, né, uma solução pragmática e prática, né? E juntando, então, a essa pergunta: como inspirar a cooperação num estado mundial de tanta desigualdade social? Bom, se vocês me permitem, como é o nome da pessoa que fez a pergunta, Érico? São duas pessoas, né? São duas perguntas que eu juntei em uma só. Cleusa Maria Lucon e Maria Glória Barros Santos. Cleusa e Maria Glória. Primeiro eu quero dizer para Silvia Pérola que eu gostei muito de te ver aqui com a gente, Silvia Pérola. Fazia tempo que eu não te via. Cleusa e Maria Glória, eu não acredito em receitas fáceis em relação à nossa complexa existência e a esse tema. Eu acredito que cada um de nós é uma centelha divina e cada um de nós tem dentro de si um potencial ilimitado. Eu confio que todos nós sabemos o que eu estou falando e que em algum momento da existência nós tivemos algumas experiências relacionadas a isso. Então, por isso, no dia a dia, nós podemos experienciar o protagonismo do micropasso, o protagonismo do passo a mais, ou como na Unipaz a gente traz a história do beija-flor, que joga gotinhas de água no incêndio. O beija-flor que pode convocar toda a bicharada, Deus e o mundo, para estar junto nesse incêndio, mas que não desiste desse passo a mais. É muito importante que a gente não desista. É muito importante. Eu vejo muita gente que está desistindo. É muito importante a gente entender, para não desistir, que o oposto da depressão não é a tristeza. Cada um de nós está tendo muitos motivos para se entristecer. O oposto da depressão é a vitalidade. Então, não vamos desistir da nossa vitalidade. Aqui em Brasília, nesse final de semana, eu pude ir no sábado e no domingo, eu não estava dando aula, e fui a um parque nacional que tem aqui, que é água mineral. Meu Deus, que maravilhoso ir lá, tomar banho de floresta, as piscinas estão fechadas, mas tem um chuveirão de água mineral que você pode tomar um banho. Coisas simples de conexão com essa vida animada, generosa, vital que está aí, e que podem nos ajudar a dar o pequeno e possível passo a mais no dia a dia, na construção de um mundo melhor, de um mundo de paz. Então, eu confio que Cleusa e Maria da Glória, assim como todos nós, vão reinventar esse passo. Isso pede coragem. Isso pede ir além do medo. Coragem no sentido literal de agir com o nosso coração inteligente.
É isso que eu posso contribuir. Fábio, Patrícia, querem complementar? Obrigada. Lídia, obrigada, Cleusa e Maria Glória, pela pergunta. Eu entendo eu compartilho a sua preocupação, Cleusa e Maria Glória, mas também acho que vai na linha do que a gente pode várias dimensões essas perguntas de vocês. A gente precisa começar ela no micro, precisa começar ela no sentido, do eu, precisa olhar para o meu protagonismo. Como é que a gente olha, para as coisas que estão ao nosso redor? Tem algumas formas da gente olhar isso, quando a gente fala de colaboração. A primeira coisa que eu percebo é assim, será que eu estou me sensibilizando ou eu estou me dessensibilizando sobre as coisas? Então, acho que sensibilizar-se sobre as coisas é a primeira coisa. Será que eu posso fazer alguma coisa pelo meu bairro, pelo rio poluído? Eu posso pelas árvores? Eu posso fazer, porque eu estou sensibilizada. Então, estou sentindo? Consigo sentir? Sabe, eu consigo falar sobre isso? Eu consigo lançar um problema? Eu consigo propor alguma coisa? Eu preciso sentir primeiro para fazer isso. Eu preciso sentir. A segunda coisa é assim, eu tenho a informação, eu tenho uma transparência sobre as coisas, eu tenho como buscar informação sobre aquilo que eu estou me sensibilizando. Então, eu tenho como me conectar com um grupo que esteja cuidando do plantio de árvores aqui em Curitiba. Sei lá, existe como buscar informação? Existe. Então, eu estou sensibilizado, eu tenho como buscar informação. E agora, será que eu consigo modificar a realidade? Então, eu estou sensibilizado, eu estou em busca de informação, e agora eu vou atrás de mudar a realidade com aquelas pessoas que também estão conectadas e sensibilizadas. E aí, sim, eu consigo olhar para a minha responsabilidade. Eu sinto, estou sensibilizado, tenho onde buscar informação, eu me sinto, eu tenho capacidade de mudar a realidade, mesmo que pequenininha, aí então eu me sinto responsável dentro das minhas expectativas de fazer as coisas. É assim que eu tento fazer na minha vida, naquilo que me compete e naquilo que está muito próximo de mim, que é aqui o meu bairro, as coisas, a minha vizinhança e o meu círculo, onde eu posso mudar alguma realidade. Acho que é um pouco isso. Oi, gente, desculpa entrar aqui. Turiba, estou vendo aqui que você vai sair. Brigadão, tá? Por ter participado. Foi uma alegria e uma honra, meu irmão. Muito obrigada. Bom caminho. Eu também quero dizer a Turiba que eu sou apaixonada pela revista Bricabrac. Eu fiquei honrada de saber que foi criada pelo Luiz Turiba. É infinita aquela revista, é maravilhosa. Então, eu fiquei muito emocionada de saber que foi você, Luiz Turiba, que trouxe ao mundo esse presente para nós. Gratidão, Luiz, pela presença do teu presente aqui conosco, né? Que inspirou o nome, né, Yuri e Érico, dessa nossa conversa aqui, viu? Gratidão. Fábio, você quer complementar alguma coisa dessa última pergunta? Fica o agradecimento ao Luiz, né? Mas vocês já falaram coisas tão belas. Vou aproveitar então essa deixa do Luiz e tu, Érico, para partilhar um pouquinho a partir da pergunta da Maria da Glória e da Cleusa, que é assim, quando eu ouço isso, eu me lembro de 3 perguntas que sempre me acompanham, que é uma inspiração do Tolstói, né? Qual é o momento mais importante na vida do ser humano?
qual é a coisa mais importante a ser feita na vida do ser humano e qual é a pessoa mais importante a ser feita, a pessoa mais importante na vida do ser humano, né? E aí ele traz a inspiração, né? O momento mais importante na vida do ser humano é o presente, é o aqui e agora. A pessoa mais importante na vida do ser humano é aquela que está comigo no aqui e agora. E a coisa mais importante a ser feita na vida do ser humano é aquela que eu for capaz de fazer com a pessoa que está comigo no aqui e agora, né? Então, cada um de nós está, né, recheado de possibilidades de exercitar esse mínimo passo elegante, né, no nosso próprio dia a dia, confiando nisso, né? Nós vivemos num universo de interdependência, está tudo ligado, o que acontece com um afeta todo mundo, o que acontece com todo mundo afeta cada um. Isso também eu trago como mantra para mim, para acalmar um pouco as minhas aflições de querer fazer coisas grandiosas, né, e de transformar o mundo, tal, porque eu falo, não, mas se eu está tudo ligado, né? Se eu fizer a minha partezinha aqui, e o segredo é manter a ligação com todo mundo, né? É manter a conexão, como a Patrícia falou. E aí eu posso fazer aquilo que está ao meu alcance ser feito com quem está comigo em cada momento, né? E no projeto Cooperação a gente tem como inspiração o sonho do Beto, né? Que faz o convite para a gente deixar a vida na Terra melhor do que a gente encontrou. No projeto, na nossa comunidade, esse é o nosso propósito, é deixar a vida na Terra melhor do que a gente encontrou. E como a Lídia falou, o meio ambiente, né, mais próximo da gente é a pessoa que está comigo em cada momento. Então, se eu conseguir cooperar com ela em algum ponto da nossa jornada, né, talvez tudo que eu tenho a fazer esteja sendo feito, né? E eu procuro fazer isso das formas mais simples também, viu, Lídia? Andar de bicicleta no final da tarde, jogar um pouquinho de basquete sozinho na quadra do parque aqui, que ainda não posso jogar com ninguém, meditar de manhã, né, fazer o almoço, compartilhar com meu filho. Na hora que eu fico bravo com a Denise, a minha tendência, viu, Lídia, ainda é sair correndo, né? Quando pega alguma coisa entre nós, puta, meu negócio, eu quero sair, depois a gente se vê, tal. Mas graças a ela também eu tenho conseguido ficar, né, e dar conta de todo esse vulcão assim, em ebulição que está bem dentro de mim, e aos pouquinhos consegui dizer para ela que aquilo tudo é porque eu não sei fazer diferente, né? Eu não dou conta, né, de compartilhar como eu me sinto, deixar minhas emoções virem à tona, eu não dou conta, sinto muito, mas estou conseguindo ficar e abrir um pouquinho, né, mais o jogo, baixar a guarda. Fábio, que lindo. Isso me lembra uma expressão, acho que é de São Bento, estabilitas. Ele falava, uma árvore que está sempre sendo transplantada tem um crescimento prejudicado, e as pessoas também são assim. Então, que bom que você está experimentando estabilitas. Agora eu vou experimentar com mais consciência, Lídia. Queridas, queridos, estamos perto do nosso final. Eu vejo que a Ana está com a mãozinha levantada. Vamos dar um tempinho para você, Ana. Mas antes vamos trazer a última pergunta, porque ela já foi feita e precisamos honrá-la, né? E é sobre a questão... É uma pergunta da Silvia que trouxe a questão da utopia, que eu acho uma questão que é tão tocante, porque quando eu vejo que tem peregrinos aqui, né? Tem a Lídia, que é peregrina, tem a Laura, que é peregrina. E para quem já fez uma peregrinação, quando ela vai começar, e você pensa, meu Deus, são centenas e centenas e centenas de quilômetros que eu vou percorrer usando apenas os meus pés. Isso pode parecer uma utopia. E até pode ser para alguns, se eles olham para isso, para o fim apenas, e não para a jornada. Porém, o peregrino, ele costuma colocar o foco dele no passo, em cada passo. Então, cada passo que ele dá no presente, como disse a Patrícia, dentro do possível, como diz o Fábio, no presente, ele está mais próximo, e o destino deixa de ser importante, e o importante passa a ser o processo. E aí não existe mais utopia, existe o que nós podemos entregar no aqui e no agora. E com base nisso, eu queria trazer a pergunta da Silvia.
acho que o grande problema é a neutralidade. Estamos apegados ao conceito de holístico, mas o que as redes, grupos, igrejas fazem de concreto para matar a fome do povo? Acho que passou da hora de tomar partido, dizer claramente de qual lado se está. Eu me afastei muito desse tipo de eventos, porque acho que continuamos encastelados e me incluo. Quando vamos botar a mão na massa e promover a paz pela praxis? Uma pergunta e uma provocação. Começa. Quem fez a pergunta, a provocação? A Silvia Pérola. Ah, Silvia Pérola. Que bom, Silvia Pérola. Silvia Pérola, a sua provocação me toca profundamente. Esses dias na Unipaz, nós vamos soltar um manifesto. Nós escrevemos esses dias um manifesto, porque eu estou com essa inquietação toda, né? Porque na Unipaz a gente fala de transpartidarismo, né? Nós não temos partidos, porém nós temos uma ação que é política. É política, sim, porque a gente cuida do bem comum. A gente cuida do bem comum. Eu estou cuidando da educação para a paz, fazendo trabalho voluntário dentro de várias escolas, de vários lugares do nosso país, insistentemente cuidando disso. Isso é um micropasso, é um passo a mais. Eu não desisto de continuar voluntariamente trabalhando com cultura de paz na educação. Nunca vou desistir, vocês vão me ver com quase 100 anos fazendo o mesmo que eu faço hoje, né? Mas eu entendo, sim, tudo isso que você fala, a gente tem uma praxis, sim, que eu reconheço, que eu honro. Podemos ser mais efetivos? Com certeza. Mas estamos no processo e não estamos fazendo vista grossa e não estamos sem assumir o nosso protagonismo, né? É isso que eu posso te dizer, minha irmã. Me inquieta tudo que você coloca. Essa inquietação sua é a minha também. Todo dia eu me pergunto o que eu posso fazer em relação à fome, por exemplo, que é o que mais me toca, né? Nós estamos vinculados a vários movimentos aí, e dando a nossa parte, fazendo a nossa parte, mas eu acho também que a gente pode ter uma ação mais efetiva em relação à fome. É isso que eu posso te dizer. Silvia, eu queria te responder assim, e respeito muito a sua posição, a sua forma de você fazer, e te escuto, assim, no sentido de utópico, né, utopia, mas o quanto que é importante também a utopia. O quanto que é importante a gente, de fato, ter espaço para sonhar, a ponto de você dizer assim, ó, pode ser utópico, sim, mas é o mundo que eu quero ver, né? Então, a nossa praxis, assim, vou falar de mim, assim, no meu dia a dia, eu me comprometo o que eu chamo de sensibilizar, de levar visões que transformam a sociedade para as pessoas. Então, eu trabalho com educação dentro das organizações. Então, eu quero ver, vivi situações no ambiente corporativo muito difíceis em termos de ambientes hostis de trabalho, a ponto de as pessoas terem né, a saúde mental comprometida. Então, o que a gente vê tanto hoje, né? Então, assim, falando de mim, do meu trabalho, é isso que eu posso fazer hoje. Não é cuidar desses ambientes no qual eu consigo fazer intervenção. Então, eu consigo fazer intervenção através das visões que transformam as coisas. Então, eu vou trazer ferramentas, eu vou trazer coisas para que essas pessoas possam também modificar, se sensibilizar, mobilizar, estruturar, integrar as coisas ali, para que elas também
possam modificar a realidade delas. Então, eu acho que a nossa praxis, cada um aqui, vocês todos, cada um aqui vai encontrar, e já está encontrando, sensibilizados, né, de participar de um encontro como esse, né, gente? E todos já estamos sensibilizados. Então, mas cada um vai encontrar a sua forma. Eu acho que a gente precisa sonhar assim, sabe? A ponto de ser utópico. É um risco, né, Patrícia? Assim, acho que o Silvia, assim como agora há pouco eu me arrisquei, fui indelicado com você, não há garantia de que cada uma das nossas ações, atitudes, elas funcionem ou sejam benéficas para todo mundo e para si mesma, né? É um risco. Eu acho que, para mim, parte acho que assim, desse convite que você faz, Silvia, é me preparar para seguir vivendo num mundo de cada vez mais incertezas, de impermanência, né? De tudo aquilo que era até aqui já talvez não seja mais, ou seja, a gente ser capaz de viver nessa zona de risco. E viver numa zona de risco sozinho é uma coisa. Viver numa zona de risco em comunidade, em boas companhias, é outra coisa. E acho que a nossa dedicação aqui tem sido para nos ajudar a ir reunindo as tribos, a grande comunidade, ou seja, cada encontro é um transbordar, né, dos limites dos limites de cada pequena comunidade que encontram outras, a gente vai se revendo como uma unidade, né? Acho que é assim, para mim, me toca isso. E o teu nome, né, Silvia Pérola Costa, né? Traz essa inspiração, né? Ser pérola, né? Para pérola ser pérola, tem lá todos os riscos, né, que vão acontecendo no interior, né? A pérola é a cicatriz da ostra, né? E não há cicatriz que se faça se eu não sentar na bike e arriscar pedalar, né? E cada um de nós tem feito isso, sabe? E eu acho que, só repetindo um pouco o que foi dito antes, acho que o que pode nos ajudar é a gente lembrar de que somos parte. E, portanto, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo e tranquila de estar fazendo a nossa parte, mantendo a ligação com todas as outras. E aí isso vai movendo, né, o tabuleiro, né? Bom, Cronos está batendo a porta, porém, vamos escutar a Ana, ela estava com a mão levantada. Ana, ainda há alguma questão? Se há, por favor, traga brevemente, vamos respeitar Cronos, mas também honrar a sua vontade. Muito obrigada. Eu, como capricorniana também, filha de Cronos, vou ser breve. Eu acho que primeiro agradecimento a todos pelo privilégio de escutá-los. Eu queria só dar um exemplo muito simples, porque a minha inquietude era porque a gente pode ficar sem alimento no mundo porque as abelhas estão se extinguindo. E eu fui fazer curso, como a Patrícia mencionou, vai atrás da informação, se conecta com a natureza e aprende sobre as abelhas, e descobri, minha gente, que a melhor coisa que eu posso fazer é plantar flores. Eu não preciso fazer mais nada além. Então, assim, são pequenas coisas que cada um de nós aqui, se a gente fizer, a gente vai estar ajudando a ter abelha e nós vamos conseguir ter alimento. Então, só para a gente sair com essa reflexão. Obrigada. Ana, Yuri, Obrigada, posso Ana. falar uma coisa para Ana? Claro! Ana, deixa eu ver se eu vejo você. Perguntaram para o meu netinho de 7 anos na escola, Joaquim, ele mora comigo. Na sua casa tem animal de estimação? Ele falou, tem. A professora falou o quê? Ele falou, as abelhas da vovó. Oh, que graça. Há 3 anos atrás, Ana,
A gente chegou do Réveillon, em São Paulo, aqui em Brasília, e as abelhas tinham feito morada na caixa de ferramenta do meu companheiro, do Luiz. Aí o Luiz, eu não tinha visto, o Luiz me pediu um incenso e começou a fazer fumaça para as abelhas saírem. Quando eu vi o que o Luiz estava fazendo, eu comecei a chorar. Eu falei, Luiz, é uma honra as abelhas terem nos escolhido. E o Luiz sabe quando eu falo sério. Aí ele tirou todas as ferramentas e as abelhas já estão aí, moram conosco na nossa casa. Já fazem 3 anos. Elas moram numa varandinha, elas são super respeitosas, e eu estou plantando, Ana, na quadra aqui em Brasília, na 106, as plantas que elas gostam, que as abelhas gostam. Eu descobri que elas amam pião roxo, que o pião roxo é super especial para as abelhas, tem tudo que elas precisam. Eu planto um monte de flor e pião roxo aqui na 106 Norte, vocês podem conhecer. Muito bom, obrigada, lindo. É isso aí, Lídia. Já estamos achando uma comunidade de cooperação aqui. Cooperar Obrigada. Com o próximo e com o todo, até com as abelhinhas. Até não, com as abelhinhas, claro. Nossas irmãs abelhas, é isso aí. Queridas e queridos, essa foi a terceira tenda do encontro. Foi lindo. Queria agradecer demais da conta, Lídia, Patrícia e Fábio, pela generosidade, pela entrega, ao Érico, pela parceria, por estarmos aí na batalha. O Érico que veio direto do aeroporto para o evento, e aí já caiu, puxando o Fábio, e seguimos junto, deu tudo certo, como sempre dá, quando é um caminho que tem coração. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação, por terem dado a sua atenção e a sua contribuição à nossa casa, à Matriz, e queria convidar todos a abrir o microfone. Agora está aberto, Silvia. Agora está aberto para todo mundo, então abre o microfone. Deixa eu testar. Manifestações. Tá, agora tá. Gratidão, Yuri. Foi lindo. Então, suas palavras. Gratidão, Beijo pra Yuri, Érico, Patrícia, prazer. Prazer, Lídia. Eu adoro Unipaz, Unipaz Goiás, Unipaz Brasília, Unipaz Ceará. Eu vou sempre para lá. Beijo para vocês. Tchau, pessoal. Fábio. Boa noite. Gratidão. Emanuel, beijo. Fiquem ligados aí que vai ter repeteco, hein, Gratidão, pessoal. Essa música é incrível. Tchau, foi maravilhoso. Naira Tatsu, que surpresa! Cris Feliano. Vou colocar o link da música no chat. Boa. Roberto Crema tá aqui, gente, não acredito. Esteve aqui o tempo todo, Lídia Rebouça. Tomou cozinha. Que honra, que Uma metade passa fome, outra metade faz regime. Minha vida é uma novela, minha casa um telecine. No meu quarto tem uma cama que às vezes... Obrigada, gente. Tchau. Queridos, boa noite. Tchau.